Bom dia a todos. É com grande satisfação que a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul abre esse espaço de debate, como viemos fazendo, sobre temas de interesse da sociedade e com repercussão legislativa. Estamos aqui para tratar sobre a alteração ou não dos regimes prisionais. Nosso evento, chamado Além das Grades, pretende discutir a questão dos regimes prisionais, que é uma questão que hoje se está discutindo a todo momento, muito em voga. Tivemos o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, revogando autorizações de serviço externo por entender que o regime semiaberto exige que haja um tempo mínimo para poder depois ser liberado para trabalhar. E, enquanto isso, nós temos a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido que o regime semiaberto, diante da falta de estabelecimentos de colônia agrícola ou industriais, pode ser concedido desde o início. Essa é uma ideia de trazer essa discussão, começar uma discussão sem um momento de grande comoção, como normalmente se faz isso no nosso país, começar pensando em racionalidade, trazendo diversas posições diferentes, muitas vezes, para que se tenha uma discussão, que o assunto amadureça na sociedade, e quando se chegar a uma reforma legislativa, que acho que vem, porque estamos aí com uma reforma do Código Penal que está prevendo a mudança na execução penal. Soube ontem em Brasília que o próprio DEPEN está fazendo um texto legislativo para uma modificação da atual lei de execução penal, para incluir a tornozeleira como um meio de alternativo ao regime semiaberto, desde logo. Então, vai haver uma proposta de alteração da execução penal por parte do DEPEN, e independente do que venha no Código Penal. E esse é o debate que a gente quer trazer, para que amadureça essa questão, porque a sociedade pense sobre o regime prisional e, mais que isso, pense no sistema prisional, no nosso sistema de apenamento como um todo, de medidas de meio aberto ou de prisão por mais tempo, terminando com os regimes que permitem isso. E, para isso, nós temos aqui à nossa esquerda o Percival Pugina, que dispensa apresentação, né? Que todos conhecemos, e à direita o Marcos Rolim também, outra pessoa conhecidíssima do nosso meio aqui, ambos pensadores que pensam a política, pensam com nível, têm posições ideológicas distintas, mas esta é a intenção mesmo dessa proposta. O nosso evento vai ser feito da seguinte forma. Teremos 20 minutos para cada um falar, que nós vamos escolher por sorteio aqui. Ana Rita, traz para nós aqui por sorteio. Depois que cada um falar, vai ser aberto às perguntas, porque se pretende mesmo um debate entre todos. Me desculpo com as autoridades, deputado Jefferson Fernandes, Marta da Associação dos Defensores, Rodrigo Pugina, por não fazermos uma citação expressa de todos, porque a nossa ideia é um debate informal. Queremos o conteúdo e queremos fazer, essa é a proposta mesmo. Então, nem tivemos uma relação de autoridades, e sim para trazer um debate com a sociedade e não ficar aquele evento formal, e sim uma discussão. Então, eu passo a fazer o sorteio para ver quem fala primeiro. Percival Pugina, tá? Percival, a palavra é tua. Muito obrigado. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me faz a Escola da Júris para participar deste evento, trazendo uma reflexão que eu pretendo focar, na qual pretendo focar mais exatamente o ponto de vista da sociedade. De um modo geral, minhas posições são conhecidas. O doutor Eugênio, quando convidou, ele referiu esse fato. Também são as do Rolim, uma pessoa por quem tenho o máximo respeito, apesar das nossas divergências. Elas se situam no plano da ideia, mas não levam de forma alguma um antagonismo de natureza pessoal, ao lugar de todas as diferenças que temos acumulado ao longo dos anos, mas sempre o ponto de vista do que pensamos que seja o melhor para o Brasil. Oportuníssimo tema, tanto porque, e o procedimento que está sendo adotado pelo doutor Eugênio, porque se é verdade que não devemos, não seria recomendável fazer-se uma legislação sobre persecução penal a partir daquilo que a sociedade pensa, que seria errado, né? Também é errado
fazê-lo sem ouvir a sociedade. Eu acho que aqui é uma interação necessária e positiva. Em 1871, discutia-se em Lisboa os negócios que apareceriam com a construção de uma ferrovia ligando Portugal à Espanha. Estimava-se que seria muito produtivo, muito eficiente para o desenvolvimento do pequeno Portugal, com a chegada daqueles turistas mais abonados da Espanha. E essa de Queiroz escreveu uma crônica extraordinária, em que ele lamentava as dificuldades, os problemas que o país enfrentava, as suas escassez, as suas situações sociais. E ele concluía com uma frase que eu achei extraordinária. Diz ele, nessa crônica: a Companhia dos Caminhos de Ferro, com intenções amáveis e civilizadoras, nos coloca em embaraços terríveis. Nós não estamos em condições de receber visitas. Nós não estamos em condições de receber visitas. A nossa sala de visita não tá arrumada. E eu associei isso nos últimos dias tanto ao evento da Copa, né, com o tema que está sendo proposto aqui. O Brasil não está em condições de receber visitas. Aquilo que foi imaginado que seria um extraordinário evento para promover, né, e elevar alguns degraus, fazer um upgrade, né, na imagem do Brasil no exterior, está se revelando exatamente o oposto. As notícias sobre o Brasil são negativas. Os países estão acostumados a fornecer orientações sobre como devem os estrangeiros que chegam ao Brasil se comportar com vistas à sua segurança. Olha, eu tenho viajado muito e eu não encontro esse tipo de advertência, nem necessidade desse tipo de advertência na maior parte dos países civilizados que eu visito. Mas em alguns países da América do Sul, as coisas estão deste modo. E é bom saber que podemos piorar. Porque se nós temos 25 homicídios no Brasil por 100 mil habitantes, a Venezuela já está com 79. Então, dá para piorar muito quaisquer números de criminalidade que nós estejamos hoje estarrecidos perante ela. Convivemos com homicídios, com arrastões, com furtos, com roubos, com estupros, com sequestros relâmpagos, sequestros demorados, espancamentos, linchamentos, a cena das nossas ruas, as imagens que mandamos para o exterior, as imagens são as que recebemos na nossa casa no noticiário da noite, não é? Elas são assustadoras. E não porque estejamos movidos por algum delírio persecutório ou por alguma neurose, mas trata-se efetivamente de medo real. Medo real. Nós viramos caça. Devemos nos ver como caça. E os bandidos estão nos caçando na rua. Podemos ser escolhidos para a caça daquele dia ou não, mas somos caça. O noticiário que se esperava positivo virou negativo. A borboleta que queria se produzir virou um morcego. O quadro brasileiro é assustador. E eu tenho a impressão que nós caminhamos para a anomia. Anomia é aquela situação em que o direito, o Estado de Direito, já não é considerado suficiente pela sociedade para estabelecer a ordem, já não encontra mais vigência para orientar as condutas das pessoas. As pessoas não confiam nas instituições. Eu vou destacar aqui alguns fatores que dão causa a isso e ao crescimento da criminalidade no Brasil. A primeira questão que eu quero abordar é a questão ideológica. Ganhou muita força uma tese que inverte os polos da relação e transforma a sociedade em vilã e o bandido em vítima. É a sociedade que é a culpada. Não é o bandido, é a sociedade. A sociedade é que produz o bandido. O bandido é subproduto. É um subproduto desagradável de uma sociedade desorganizada, com as suas injustiças, etc. e tal. Outro dia eu assisti uma entrevista de uma senhora, e quantos são aqueles como ela, né, que vão buscar no lixo o seu sustento? Vão buscar no lixo, assumem funções que nos repugnariam, mas que vão buscar porque querem ganhar a sua vida honestamente. Então não há uma determinante necessária.
como se não se pudesse exigir outra conduta do bandido. Isto não é verdadeiro. E esse discurso se conjuga com uma certa ironia em relação ao mundo em que nós acabamos estabelecendo ao nosso redor para nos protegermos. Ironizam as cercas que colocamos. A sociedade produz discussão lá para trás das cercas, vocês vão para os condomínios fechados, uma portaria, duas portarias, cadeados, trancas, chaves, alarmes, câmeras de vigilância. Como se fosse um mal isso, e não que isso fosse um reflexo de uma desordem provocada pela aceleração daqueles que buscam no crime a sua atividade produtiva. Depois veremos por que a organização criminosa e a dedicação ao crime é altamente compensadora. Também esse discurso se conecta com uma visão a respeito da propriedade, do direito de propriedade, que o rejeita como causa, que o acusa como causa e por isso o rejeita, causador das desigualdades sociais. Então, os crimes contra o patrimônio são considerados crimezinhos. Pequenos delitos de furto, furtinhos, roubinhos, assaltinhos, sequestrinhos, saidinhas de banco. Enfim, é só patrimônio, é só bens materiais. Esquecem-se que por trás de cada algo há um alguém que está sendo lesado. Não é a propriedade que é lesada, é a pessoa que detém a propriedade. É a pensão da viúva que passava pela porta do banco e levaram-lhe a pensão do mês. É o dinheiro da férias do motorista. É o dinheiro do rapaz da carrocinha de cachorro-quente que levaram o dinheiro para comprar a mercadoria do dia seguinte. É o caixa do posto de gasolina. É o computador que estava dentro do carro que foi arrombado e que levaram de um comerciante, de um vendedor que tinha ali os seus clientes e todas as anotações dos seus negócios. A lesada é a pessoa, não é a coisa. E nós depreciamos os crimes contra a propriedade, considerando que o crime contra a propriedade é um delito contra uma coisa. Não é. É um delito contra uma pessoa. Aliás, esse discurso sobre a minimização da importância do direito de propriedade e a tolerância com os roubinhos, assaltinhos, saidinhas de banco, não resiste ao primeiro assalto do qual o orador seja ele mesmo a vítima. Aí ele não vai considerar as coisas desde a mesma perspectiva. Isso é uma pecaminosa indulgência, nós estamos pagando o preço disso. Isso é uma descabida tolerância, é uma misericórdia errada, que aponta para o lado errado. É a vitimização do criminoso e a criminalização da vítima e amplia perigosamente a já indulgente, seria a melhor palavra, né? Rede da impunidade. Com esse discurso, muda-se uma coisa que nós já estávamos habituados. Sempre houve insegurança e sempre haverá. Mas há alguns anos atrás, não faz muitos, os mais antigos vão de lembrar, um rapazinho magrinho, vários, mas sempre magrinhos, ágeis, que operavam na Rua da Praia, passavam pela gente, davam um trambolhão, arrancavam a carteira, o que levasse na mão, o pacote da senhora, o colar da moça que estava passando, e saía correndo. Chamava-se o Trombadinha. Eu tenho dito muitas vezes, doutor, que eu tenho nostalgia do Trombadinha. Porque o Trombadinha, ele sabia que estava fazendo uma coisa errada, fazia a coisa errada e saía correndo com medo. Mais ou menos na mesma época, chamava-se os ladrões de amigos do alheio. Gentilmente, eram os amigos do alheio. Entravam furtivos numa residência, apanhavam alguns bens ali, tentavam sair discretamente sem serem vistos. Entravam pelo telhado, por uma fresta, por uma porta aberta, por uma janela, pela chaminé, mas sempre evitando qualquer contato com as pessoas, porque ele não queria esse encontro. Não faz tanto tempo assim, vândalo era quem pichava muros, saía decorar paredes lisas que encontrasse com as suas garatujas. Bom, hoje o Trombadinha te põe uma faca, te põe um revólver no peito e te exige aquilo que ele quer levar de ti, convencido por um certo discurso que está no exercício do seu direito.
O amigo do alheio entra contigo dentro de casa, e normalmente entram 3 ou 4 com armas pesadas, entram para dentro da tua casa e levam tudo que querem, e te exigem tudo que querem como se fosse de direito deles, por direito natural. E ai de quem não cumpra as suas ordens. E quando eles saem de casa, marido e a mulher e a família se abraçam chorando, porque tiveram, sabe o quê? Muita sorte. Foi só aquilo. Só levaram as nossas coisas. Não nos agrediram, não nos seviciaram, não nos espancaram, não nos mataram. Mas muitas vezes é isso que acontece. Tivemos sorte. Muitas vezes se diz, e aí vem a questão da impunidade, que os nossos presídios estão cheios há 500 mil detentos no Brasil. Há 500 mil? Esse número, para mim, não diz nada. Não é esse número que vai determinar a nossa legislação penal. O número que importa é a quantidade de eventos criminosos que acontecem nas ruas. É ali que aparece o número de bandidos que não estão na cadeia. E na perspectiva da sociedade, bandido na rua é bandido que tem que sofrer perseguição penal e ser levado para dentro da cadeia. Porque é inequívoco que bandido preso só incomoda se da prisão lhe for permitido usar os seus agentes que ainda permanecem soltos. Esses têm que ser presos. Conforme queríamos demonstrar. Quad era demonstrando. Há que prender mais. Há que ter vagas excedentes para que os juízes não sejam obrigados a coparticipar do regime de administração das nossas cadeias penitenciárias. Tem que ter vaga. Haver um número excedente de vagas, e felizmente, pelos números que recebi ontem do meu sobrinho Rodrigo, haverá no Rio Grande do Sul, considerando os totais de vagas e de presos existentes, nós temos que ter mais vagas do que presos para que os presos saibam que ao serem encarcerados vão para a cadeia. Ao serem condenados vão para a cadeia. E que essa dúvida não passe pela cabeça do juiz. E que argumentos relacionados com isso não estimulem a ação dos advogados como forma de livrar os seus clientes. E notem, nós vivemos num país onde se praticam 50 mil homicídios por ano. Mais 50 mil homicídios no trânsito dá 1 milhão de homicídios em 10 anos. Pode aumentar. Ninguém diz que não vai aumentar. Pode aumentar. Não vejo razão para não aumentar. 200 mil veículos roubados por ano no Brasil. 200 mil. 500 por dia. 30 no Rio Grande do Sul. Outros 250 mil roubos anuais ocorrem no Brasil. E apenas 20%, se tanto, são notificados. Os 250 mil são os notificados, porque se lhe levam alguma coisa de alguém, quem é que vai à polícia registrar? Notificar a ocorrência, a menos que haja algum documento pessoal, alguma razão específica. Porque o simples fato de levarem o bem, não adianta nada fazer o registro. Não adianta nada fazer o registro. Levaram-me um carro no ano passado, recém-comprado, o carro tinha 1 mês de uso. Eu fui à polícia, registrei, e não aconteceu mais nada a partir dali. A sociedade se sente, neste cenário, absolutamente desprotegida. Isso é pura e simples impunidade. O IPEA, é a segunda ordem, um órgão muito sério, divulgou em março um relatório, segundo o qual ocorrem 521 mil estupros por ano no Brasil. Destes, apenas 10% são notificados. Porque as mulheres têm vergonha de notificar. 521 mil estupros. 10 por dia no Rio Grande do Sul. Por outro lado, os investimentos no crime são quase sempre diminutos. Gasta-se pouco para organizar uma ação criminosa. O risco é muito pequeno, muito pequeno. Não chega a 8% o risco. E o lucro é altíssimo.
Então, é de fato um excelente negócio. O crime virou no Brasil um excelente negócio. Baixo risco, baixo investimento, alto lucro. Temos uma deficiência no sistema carcerário generalizado, que cria situações que não deveriam ocorrer hoje. Casualmente há uma matéria na Zero Hora sobre isso, e há um artigo de um promotor de justiça também a respeito, onde ele diz: se o Zé Dirceu viesse ao Rio Grande do Sul, fosse preso aqui, as condições de aprisionamento dele, seguindo a regra geral que acontece no Estado, eu não conheço essa realidade, mas é um artigo que está na Zero Hora de hoje, ele teria um tratamento muito melhor se tivesse sido preso no Rio Grande do Sul. Onde nós temos hoje 28 mil presos, pelos números que colhi, para 25.500 vagas. A questão mais grave é do Presídio Central, com 6.240 presos, 4.156 vagas, e me informou meu sobrinho Rodrigo que mais 4.744 vagas serão liberadas até o final desse ano. Não vou entrar em detalhes técnicos sobre isso. Questão de tornozeleira, semiaberto. Agora, quero apenas comunicar que a sociedade brasileira não acredita no semiaberto como forma de cumprimento de pena que seja eficaz. E acho que tem sobrado as razões. Não é raro, pelo contrário, é frequente, operações policiais prendam 10, 15 presos que já estavam presos. Prendem presos na rua, em operações policiais de combate ao crime. Matéria de hoje, da Zero Hora, eu não tinha esse número. Tem 1.300 tornozeleiras, 782 nos últimos 12 meses fugiram das tornozeleiras. 262 foram capturados. Certa vez eu discutia com o Rolim sobre o Presídio Central. Não sei se o Rolim lembra, e ele me convidou para ir conhecer o Presídio Central, porque eu defendia o agravamento das penas, e ele me disse assim: Pugina, tens que ir lá para ver o que é o horror. Um dia no Presídio Central vale por 10 semanas. É um horror, é um inferno. E eu disse a ele: olha, Rolim, não vou, só de falares eu começo a ficar arrepiado, só ver as cenas que são mostradas. Mas quem está lá sabe melhor do que tu e melhor do que eu como é que é estar lá. E assim mesmo parece que não se importam de ir para lá. Então a péssima face do nosso sistema penitenciário tem ajudado a esse processo de vitimização do preso. Eu imagino que o juiz se condoa de mandar alguém para lá. Não é humano mandar alguém. Mas, em compensação, há do outro lado, se há um garantismo, usava a palavra dos juristas, em relação ao criminoso, eu acho que a sociedade também merece que se faça um estudo justo-político sobre o garantismo da sociedade, as garantias da sociedade. Porque parece que essa é uma preocupação meio avulsa por aí. Está na cabeça de alguns, mas não é um critério importante. Garantir segurança à sociedade. Eu não conheço a questão filosófica e jurídica por trás, mas é uma realidade. Fechar os olhos para essa realidade está nos levando à anomia, ponto. Está nos levando à anomia. Eu tenho certeza de que se nós chamássemos para uma entrevista o chefe de uma quadrilha de dentro como é que chama, uma facção criminosa do Presídio Central, e perguntássemos a ele como deveriam ser os efetivos da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Poder Judiciário, do Ministério Público, como deveria ser a nossa legislação penal, a nossa lei de execuções penais, ele diria o seguinte: tenho esta convicção e gostaria de ter prova em contrário, que ele diria assim: olha, tem uma melhorada na hotelaria, mas não mexe no resto. Está bom demais. Está bom demais. Não podem querer coisa melhor do que o que tem hoje.
Ouço, então, só prender, só julgar, condenar, conter atrás das grades não basta. É verdade que não basta. É verdade. É uma evidência. Mas a primeira coisa que tem que se fazer, e aquela que produz a maior eficiência, é botar na cadeia. Prender o criminoso. Em nome do bem da sociedade. Esse ato faz justiça à vítima. E a vítima é a grande abandonada. A vítima não tem do Estado as garantias que o criminoso recebe. Não recebe. Há uma assimetria óbvia no tratamento que a nossa lei, que as instituições de Estado dispensam à vítima e aquelas que dispensam ao réu, malgrado as más condições da hotelaria penitenciária. Mas há uma descabida assimetria. Recuperação, reeducação, de todos os modos, envolve a decisão individual da pessoa, não depende do Estado. A pessoa pode querer ou pode não querer. Mas se a reinserção social, a reeducação, fosse o motivo substancial da pena, se esse fosse o objetivo substancial da pena, seria levado a crer que quando duas pessoas cometem um mesmo crime juntas, vão para a prisão, um se recupera e o outro não, se a recuperação fosse o objetivo essencial da pena, eu diria, bom, o outro foi preso inutilmente. Foi? Ele foi inutilmente preso? Não creio. A sociedade não entende como obra de justiça essa assimetria entre o tratamento que se dá à vítima, abandonada, jamais visitada por nenhuma instituição de direitos humanos, e o tratamento que se dá ao preso, que horroriza, que assusta, que anda nas ruas em busca de sua caça, e fez disso profissão, num país cuja economia cresce, cujo desemprego decai, cuja renda sobe e a criminalidade aumenta. Muito obrigado.